Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quanto da Escritura é útil para isso tudo? Tá não. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aí foi? Ou foi você que me atrapalhado? É porque eu vi o número 4 aqui. Capítulo 3. Vou repetir. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos começar. Só para saber se você estava atento mesmo, estava procurando direito. Vou repetir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Tudo ok? Cuidado aí, pessoal da mídia, para não botar errado. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Para falar da mídia, não sei se podia dar mais um zoom para pegar mais aqui, pessoal da mídia aí. Pedro e Thales. Não sei se perde, a gente poderia fazer o teste, se perde a qualidade, desce mais um zoom na câmera para ficar mais perto. Quando eu vou postar, eu tenho que ampliar, né? Quando eu estou editando, tenho que ampliar para ficar mais perto, aí perde um pouquinho a qualidade. Entendeu? Dá não? O zoom da câmera não vai mais não. Eu tenho que coisar quando eu vou editar os vídeos, para botar no canal. Mas tudo bem. É para não desfocar e ficar pior. Vamos lá. 2 Timóteo, quanto, irmãos? E tá vendo aí, ó? A referência certa é essa. Vocês que atrapalham. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Quanto a Escritura é inspirada? Toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura é essa que é inspirada por Deus? O que da palavra? Só o Novo Testamento? Só o Antigo? Toda. Os 66 livros da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela serve para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o objetivo, ou seja, a fim de que, esse é o objetivo da Escritura, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Preste bem atenção. Logicamente que, aí você pode pensar, quem é que pode ser perfeito, irmão, nessa terra? Se nós ainda somos pecadores. Porque a gente não entende a questão da palavra perfeito. Preste bem atenção. A gente acha que essa palavra perfeito significa sem defeito, sem pecado, né? Puro e santo, 100% puro e santo. Nesse sentido, quem é que se encaixa nessa definição? Só Jesus. Só Cristo, ele é 100% puro, perfeito, sem pecado, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. No entanto, a palavra perfeito aqui significa amadurecido. Entendeu? Alguém que chega à maturidade. Deu para entender aqui? Não é que eu vou ser perfeito, que eu não vou errar mais nunca, que se eu ler a palavra, né, nunca vou mais pecar, vou errar, não vou mais errar. Não. É importante que você entenda que a palavra perfeito aqui é
maduro, aperfeiçoado, amadurecido. É quando a gente chega, por exemplo, numa maturidade de saber distinguir o que é certo e o que é errado. Entendeu? Isso é o significado da palavra perfeito. Porque se perfeito fosse sem pecado, quando é que a gente ia ser perfeito? Nunca. Só Jesus é que não tinha pecado nenhum. Deu para entender? Amém? Então, quando a gente entende que a palavra perfeito significa maduro, aperfeiçoado, amadurecido, é muito mais simples de entender. Porque diz assim, ó, a fim de que o homem de Deus seja maduro, né? Chega a uma maturidade na fé e perfeitamente habilitado. Habilitado para quê? Né? Saiba fazer, distinguir, né? Verdade e erro, fazer a toda boa obra que Deus assim nos estabeleceu. Ok? Todo mundo entendeu? Então cuidado com a palavra perfeito, porque nesse sentido, alguns entendiam o perfeito como de fato sem pecado. Até John Wesley, por exemplo, entendeu assim, que a gente poderia chegar à perfeição, né? Ou seja, ficar sem pecado nessa terra. Aí começou a distinguir quem era perfeito e quem não era perfeito. E começou também, Lutero também a entender um pouquinho nesse sentido, mas não é o significado da palavra. Então, perfeito significa o quê? Maduro, aperfeiçoado, amadurecido, né? Alguém que chega a uma maturidade espiritual, né? Que não tem muitas bobagens, não sai correndo atrás de qualquer vento e doutrina. É uma pessoa amadurecida na palavra. Tudo certo até aqui? Amém? Então, vamos agora para a questão da Escritura. A Bíblia, o termo, né, que a gente chamou da revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, há algumas palavras que a gente pode distinguir com relação à sua inspiração. Logicamente que no Antigo Testamento, se você for olhar no Antigo Testamento, muitas vezes Deus se revela ao homem até de forma direta. Deus se revelava aos profetas de forma direta, e os profetas, por sua vez, eles falavam ao povo o quê? Algo que eles tinham ouvido de quem? Do próprio Deus, correto? Não é verdade? Da mesma forma que naquela época tinha profetas que recebiam a revelação do próprio Deus diretamente, esses profetas traziam a revelação para o povo, dizendo, olha, a vontade de Deus é essa, essa, essa. Até eu estava assistindo a série nova sobre... Nova não, né? Já faz um tempinho, pouco tempo, eu acho. Uma série sobre Davi, né? Série sobre Davi. Aí nesse tempo, para saber a vontade de Deus, no tempo do sacerdote, quando Deus não falava diretamente para o sacerdote, Deus também utilizava outra forma. Alguém lembra? Urim e Tumim. Que é isso? Missionária Rosilene, explique para nós. Não é possível não. Você disse a coisa mais difícil que era decorar e saber o nome. De saber o nome desse Urim e Tumim. Na realidade, tinha um rei, queria saber a vontade de Deus, aí ia para o profeta. O profeta, não, Deus não falou nada, né, e tal. Então ele ia para o sacerdote, que é aquele que oferecia o sacrifício, e toda a veste do sacerdote tinha na sua vestimenta, né, várias pedras preciosas, entendeu? Pedras preciosas na sua roupa. Aquele tipo, não se sabe mais ou menos como é que se fazia isso, mas ele lançava sócio dentro das suas pérolas preciosas, e ali ele chamava de Urim e Tumim, entendeu? Para saber qual era a vontade de Deus. E aí, o sacerdote dizia, faça isso, faça aquilo, porque Deus está mandando. Como também existiam quem? Os falsos profetas, que também diziam que Deus estava falando pela boca deles. Falso profeta existia desde o Antigo Testamento, entendeu? Então, quando o falso profeta vinha, dizia algo, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Aí, o próprio Deus estabelece em Deuteronômio que se um profeta falasse em nome de Deus, que Deus não mandou falar, ele tinha que ser considerado o quê? Um falso profeta. Entendeu? Deus mandou dizer, quando Deus não mandou dizer nada. Deus não revelou nada. Então naquela época, o que é que se fazia com um camarada desse? Na antiga aliança?
Você lembra o que é que se fazia com o falso profeta? Quando ele profetizava e não acontecia? Lembra, missionária? Ele era morto, apedrejado, morto literalmente. E eu fico pensando, irmãos, já imaginou se Deus tivesse esse mesmo critério hoje em dia? Muitos já tinham morrido apedrejados, era ou não era? Então esse era o sentido da palavra, da revelação de Deus. Deus se revelava pelos seus profetas para mostrar a sua vontade ao povo. No Antigo Testamento, por exemplo, alguns profetas foram também instruídos a escrever as suas profecias. E aí a gente vem vários exemplos. Isaías foi um dos grandes profetas que escreveram, né, profecias contra a nação de Israel, contra os povos inimigos de Israel, profecias falando sobre o Messias que viria. Então, cada profeta, que a Bíblia divide entre profetas maiores e profetas menores, profetizavam e escreviam as suas profecias. Profetas de Deus. Eu não vou falar aqui dos falsos profetas, não vai perder tempo com isso aí. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, receberam a instrução de Deus e fizeram o quê? Escreveram. Por isso que hoje nós temos alguns livros na Bíblia chamados, né, do livro dos profetas, maiores e menores. A gente estuda ou lê mais os profetas maiores e dificilmente a gente vê crente lendo os profetas menores. Quem são os profetas menores? Abacuque, Joel, né, Amós e tantos outros que escreveram livros pequenos na Bíblia. Pequenininho, mas tem uma mensagem, irmãos, extraordinária nesses livros. Sabiam disso? Eu estudei no seminário os profetas maiores e menores. Os profetas menores têm cada coisa, irmãos, que você nem imagina. Se você nunca estudou o livro dos profetas menores, olha, é fantástico. A gente só fala mais de Isaías, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e tal, Daniel, a história de Daniel na cova dos leões e aquele negócio todo. Daniel fala sobre profecias para o final dos tempos também. Daniel é dito que ele, né, fechasse aquele livro e João vai abrir lá em Apocalipse, o livro das revelações. Então há uma conexão entre os profetas, tanto os maiores quanto os menores. E quando a gente diz assim, profeta maior, profeta menor, não significa que um era mais importante do que o outro. É porque uns escreveram mais e outros escreveram menos, né? Não vai comparar um livro de Joel, por exemplo, com um livro de Isaías, né? Enfim, era assim que Deus comunicava. Os profetas tinham consciência de que de fato eles estavam ali escrevendo a palavra de Deus. Eles tinham essa consciência. E vez por outra diziam o quê? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Fulano, tal. Assim diz o Senhor. E também diziam assim: veio a mim a palavra do Senhor. Em nenhum lugar, irmãos, preste bem atenção. E aí eu vou catucar vocês agora. Vez por outra, hoje nas igrejas, tem gente que se levanta e diz o quê? Como é que a pessoa gosta de falar? Eis que te digo. Não é assim ou não? Deus mandou te dizer. Receba. Entendeu? Eis que te digo. E a pessoa se coloca como se fosse o próprio Deus. A gente vê isso direto na internet. É ou não é? Eu que te digo, meu servo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver um profeta de verdade falando nesses termos. Ele diz assim: assim diz o Senhor. O Senhor que mandou te dizer. Mas ele se colocar como Deus, não existe isso não. Você precisa de muito cuidado com relação a isso. Está assim cheio nas igrejas. O próprio Paulo fala das suas palavras também como se fossem ensinadas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 13. Dá tempo para a gente ler? Vamos lá? Alguém leia 1 Coríntios 2, verso 13. Rapidinho, para a gente ganhar tempo e ver outras referências. 1 Coríntios 2, verso 13. Alguém que achar pode ler.
Muito bem, veja o que é que Paulo diz aqui. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando aqui que tinha consciência do que aquilo que ele estava falando vinha do Espírito Santo de Deus. Mas você nunca vai ver Paulo dizendo, eis que te digo. Entendeu? Ele sabia que era uma consciência do Espírito. Ele afirma também que Cristo fala por seu intermédio e também descreve a sua mensagem aos Tessalonicenses como da própria palavra de Deus. Ou seja, Paulo tinha consciência de que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, abra aí que esse texto é importante. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Muito bem. Eu vou repetir aqui só porque vai deixar gravado, senão não dá para ouvir a voz de Sérgio na gravação. Diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que que tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não só como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. O que é que Paulo está dizendo? A gente fica alegre, em outras palavras, né? Estou alegre, meus irmãos, porque vocês receberam a minha palavra, não como palavra de homem, mas como de fato é a palavra de Deus, né? Então Paulo tinha essa consciência de o que ele estava escrevendo, o que ele escreveu era de fato a palavra de Deus. Tudo claro até aqui? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Agora, como é que se dá essa inspiração? Essa é a pergunta que muita gente fez e há algumas respostas com relação a isso. Como é que se dá essa inspiração de Deus? Né? E aí, há pelo menos algumas teorias que eu quero passar para vocês. Como é que se dá essa inspiração? Deus tomou Paulo assim e ele ficou inconsciente e só escrevendo assim, né? Como Chico Xavier, psicografado assim por Deus? Foi assim que aconteceu? O que vocês acham? Foi não? Paulo fechou o olho assim e disse, vai Deus, né? Controla aí minha mão, que eu vou escrever aqui uma carta de Paulo aos Romanos, de forma psicografada assim, estou recebendo o Espírito de Deus. Como não? Chico Xavier, os Espíritas faziam. Não, irmãos. Uma das teorias que começou a se levantar foi o seguinte, não, existe uma inspiração mecânica. Isso aí é o que é considerado são concepções equivocadas. Há uma inspiração mecânica. O que é isso? É como se Deus literalmente te ditasse aquilo que os autores humanos da Bíblia tinham que escrever. Como se a pessoa está assim, entre transe, aí ele escuta aquela voz. Eu, Paulo, né? E começa a escrever. Alguns achavam que era assim. Entendeu? Significa que a mente deles não teria contribuído com nada. Tudo que eles escreveram veio, né, como se fosse uma voz na consciência deles escrevendo. Não é assim. Isso é uma concepção errada. De maneira alguma isso é verdadeiro. Ok, irmãos? O estilo, por exemplo, como é que você diz isso? Porque Deus respeitou o estilo de cada escritor. Deus usou o dom de cada escritor e cada escritor tinha um estilo diferente. Por exemplo, o estilo de Isaías é diferente do estilo de Jeremias. O estilo de João é diferente do estilo de Paulo. O estilo de Pedro, por exemplo, é diferente do estilo de Tiago, por exemplo. Então, cada escritor tinha suas características próprias. Então, Deus não usou ninguém
tomando ele assim de transe. Não, Deus usou as características e a inteligência de cada escritor. Está claro? Amém? Outra teoria é a teoria da inspiração dinâmica. O que quer dizer isso, pastor? Alguns dizem assim, não, foi assim. Outros diziam que o processo de inspiração era como se afetando somente os escritores, sem qualquer impacto direto em seus escritos. A vida mental e espiritual deles foi reforçada e elevada a um nível mais. Em outras palavras, não, o que aconteceu foi que Deus deu a esses escritores um nível maior para eles poderem escrever. E eles escreveram ali naquele nível, naquele transe, e depois eles olharam assim, olha, como é que eu escrevi isso? Entendeu? Olha, como é que surgiu esse livro aqui que eu acabei de escrever? Olha, foi inteligência maior que Deus me deu na hora, aí depois eu não sei o que aconteceu de fato, de verdade. Foi assim também? Não. Essa teoria certamente não faz justiça à visão bíblica da inspiração. E existe a inspiração orgânica. O que é isso? É a concepção apropriada de inspiração, que diz que o Espírito Santo agiu nos escritores da Bíblia de forma orgânica, né, no seu corpo, em harmonia com as leis do seu próprio ser interior. O Espírito Santo iluminou sua mente, auxiliou sua memória, ou seja, fez com que eles lembrassem, né, de coisas. Por exemplo, o livro de Hebreus vai citar muito textos do Antigo Testamento. Mateus vai citar muito profecias com relação a Cristo. Isso de forma natural. Não é? Teve nenhum transe. Ele sabia o que estava escrevendo. E Deus foi lembrando a eles o que eles precisavam escrever, colocar no seu livro. Amém? Foi assim que aconteceu. E é assim que a gente deve entender, né? Deu uma boa dose de liberdade para cada um na execução das suas atividades, embora guiando, né, todos os passos. Não tirou eles da consciência, e não ficaram em transe, escrevendo, nada disso. Deus utilizou da própria inteligência, né, lembrando, ajudando, auxiliando, e o Espírito de Deus orientando o que é que eles deviam escrever. Está claro, irmãos? Amém? Isso é o chamado de inspiração orgânica. Muito bem. Agora, qual é a extensão dessa inspiração? O que quer dizer isso, pastor? Tem muitas opiniões com relação à extensão da inspiração das Escrituras. Existe, por exemplo, a inspiração parcial. O que quer dizer isso? Que diz que, sob a influência da razão, começou-se a negar que a Bíblia toda era inspirada. Ou somente algumas partes delas eram inspiradas. Ou, por exemplo, alguns, na época dos pós-apostólicos, disseram assim, não, a gente só precisa do Novo Testamento. Vamos negar o Antigo Testamento. Se Jesus veio para o Novo, a gente só precisa do Novo. Entendeu? Existiam também os antinomianos. O que quer dizer isso? Que palavrão é isso? Antinomianos eram aqueles que não queriam saber nada da lei. A gente não precisa de lei. Não. O que é que diz? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Entendeu? É importante a gente saber a lei? É importante ou não? É importante a gente conhecer o Antigo Testamento ou não? Paulo vai dizer, irmãos, que a lei não serve para que a gente conheça também o pecado. Como é que eu vou saber o que é pecado se eu não ler a lei? Se eu não conhecer a lei? Porque a lei diz, não matarás. Eu só vou conhecer que matar é pecado, porque a lei diz, não matarás. Estão entendendo o que ele está dizendo? Ou seja, a lei é importante. Ela salva? Não. Mas é importante para que a gente descubra o quão pecador nós somos. E quanto mais eu leio a lei, pode ter certeza disso, mas eu me vejo como pecador. Entendeu? Lutero vai dizer que a lei não serve como espelho. A gente começa a ver a nossa própria natureza pecaminosa. Mas, aí por isso que a gente precisa da graça. Por isso que a gente precisa do Novo Testamento. Por isso que a gente precisa da mensagem de Cristo. Quando eu leio a lei, eu me vejo tão pecador e incapaz de obedecer àquela lei, mas aí eu vou para a graça. Zepa, Jesus veio, o único que era perfeito, para cumprir a lei no meu lugar. Então eu não preciso cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu
por mim. O que é que eu preciso? É crer em Cristo como meu Salvador e o meu Senhor. E a partir dali, viver, né, um novo estilo de vida, aquilo que Jesus nos ensina no Novo Testamento. Estou muito rápido, deu para entender, tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A outra pessoa também diz assim, os teólogos liberais, como por exemplo Karl Barth, ele diz assim, não, a Bíblia fechada é um livro qualquer. Quando a gente abre, é que ela se torna a palavra de Deus. É correto pensar assim? É ou não? A Bíblia fechada é um livro qualquer? Se a Bíblia fechada fosse um livro qualquer, então aberto ela seria um livro qualquer. Não é verdade? A Bíblia fechada continua sendo a palavra de Deus. Eu ainda não posso não ter lido, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus se ela estiver fechada. Amém, amados? Concorda comigo? Concorda ou não? A Bíblia, agora eu vou né, caminhar com você para ver até onde a gente vai. Quer pegar mais, Gilberto? Estou tomando muita água, hein? Falei muito hoje de tarde na ceia, fica com a garganta um pouco ressecada mesmo. Vamos lá. Eu vou instigar vocês. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, vai muito além do livro. Vai muito além do livro. Se eu colocar... E hoje em dia nós estamos vivendo a área de quê? Da tecnologia. É ou não é? Tecnologia. Hoje em dia, irmãos, só não lê a Bíblia quem não quiser. No meu canal mesmo da Escola Apologética, que você não está inscrito, cuide de se inscrever no meu canal da Escola Apologética, eu tenho todo o Novo Testamento em áudio. De Mateus a Apocalipse. Você pode estar em casa, lavando seu prato, varrendo sua casa e escutando a palavra de Deus. Pode ou não pode? Aí eu pergunto, a palavra de Deus gravada em áudio continua sendo a palavra de Deus ou não? Sim ou não? Então veja como é interessante. A palavra de Deus vai além do que um livro. Hoje, eu acho que né, os reformadores ou os apóstolos nunca imaginaram que a palavra de Deus poderia ser lida assim. Hoje em dia nós temos a maior facilidade do mundo, irmãos. Só não lê a Bíblia se você for preguiçoso mesmo. Ah, eu não gosto de ler. Você não pode ouvir? Por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Claro que ali ele estava se referindo à pregação, entendeu? Você prega, você escuta a palavra e ali, né, vai produzir fé em você. Agora, se eu tenho a capacidade, obrigado, Diácono Gilberto, Deus abençoe, homem forte. Continue assim, viu? Depois de um ano. Não é não, Sérgio? É isso aí. Vamos lá. Não diga isso não, bicho não, não diga isso não. Importantíssimo, importantíssimo. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Irmãos, portanto, tire da mente que a Bíblia é somente o livro. A mensagem da Bíblia vai muito além do livro. Eu me lembrei agora de uma história que o pastor Jeremias Pereira contou, né? Hoje em dia você tem a Bíblia onde? Até no celular. É ou não é? Você baixa o aplicativo de graça da Bíblia para você ler em qualquer lugar. Aí Jeremias disse que tinha um irmãozinho idoso lá na igreja, né, doente, no hospital. Aí ele foi visitar com os diáconos mais novos, né, mais ligado no negócio de tecnologia. Aí o pastor Jeremias diz assim: irmãos, abra a Bíblia aí, vamos ler aqui um texto para a gente orar pelo irmão que está enfermo. Aí ele abriu a Bíblia assim, né, o livro normal. Aí teve um diácono lá que abriu, né, a Bíblia no celular. Vamos ler aqui. Aí disse que o doente olhou assim para o pastor, disse: pastor, e esse negócio aí serve? Como que diz assim, né? Só serve se eu abrir o livro, tá entendendo? Negócio de celular, esse negocinho aí serve? Essa Bíblia aí, né, no celular serve? Entendeu? A imagem. Então muita gente, a gente pode ter essa visão. Na Bíblia só se for o livro. Irmãos, a mensagem da Bíblia vai muito além
do livro. Louvado seja Deus. Um dos que começaram a mudar esse pensamento, por exemplo, foi quando Cid Moreira, lembra disso? Cid Moreira começou a gravar, né, a Bíblia em áudio. Gravava em áudio. O CD, né, era cada CD que tinha, né? Para você ver, né? Faz pouco tempo isso. Né? A gente já está dizendo como se fosse, né, há 50 anos atrás. Gravava o CD tudinho, aí o pessoal comprava aquele pacote, né, de CD assim para escutar em casa e tal. Depois veio o MP3. Aí, irmãos, aí acabou-se, né? Hoje em dia, quem é que usa ainda? Quem é que usa CD? Quem é que usa CD ainda em casa? Só se for Gilberto, né? Quebrou, né? Hoje em dia, DVD. Quem é que usa mais DVD hoje em dia? Veja como a tecnologia, né? Isso faz pouco tempo, irmão. Quando surgiu, meu Deus do céu, a gente pode escutar a palavra de Deus. Olha, rapaz, coisa fantástica. Cid Moreira, aí outras pessoas começaram, né, a gravar também, né? Quando surgiu o MP3, misericórdia, a pessoa pode botar 1000 músicas num CD só, que coisa maravilhosa, né? A gente olhava assim, que rapaz, um computador tinha 10 GB, eita, computador potente, 10 GB, 36 GB, 80 GB, rapaz, que coisa fantástica. Hoje em dia cabe num pendrive. É ou não é? Cabe no pendrive. Você pode botar milhares de músicas no pendrive, né? 1 GB cabe meio mundo de música, né? De MP3, é ou não é? Cabe o Novo Testamento todinho, que eu tenho ele também num pendrive. Enfim, o que é que eu estou dizendo com isso? Tudo isso, irmãos, é válido, desde que você aprenda, né, que isso também é a palavra de Deus, que vai além da Bíblia, vai além do livro. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é a palavra de Deus. Eu tenho toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, em MP3. No meu canal eu botei só o Novo Testamento, mas eu ainda penso depois colocar toda a Bíblia, né, enfim, para a pessoa ficar ouvindo. E ouvindo, às vezes a gente colocava num som do carro, você vai ouvindo, né, vai decorando, né? É muito fantástico. Enfim, essa inspiração da Bíblia não é só de alguns livros. A Bíblia é toda inspirada. E até quando eu fazia parte preste atenção nisso, quando eu fazia parte do DET, Departamento Teológico da Aliança, a gente examinava alguns candidatos a pastor. Eles escreviam monografia, a gente lia e fazia pergunta a eles. Aí teve um que escreveu sobre a inerrância da Bíblia, que a Bíblia não contém erro. Aí a gente estava lá reunido, aí eu fiz a pergunta ao candidato: meu querido, me diga uma coisa, qual é o livro mais inspirado da Bíblia? O candidato é pastor, viu? Qual é o livro mais inspirado da Bíblia? Aí ele olhou assim e disse: é Apocalipse. Você tem certeza? Aí ficou meio assim, né? Irmãos, não existe um livro mais inspirado do que o outro. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Toda a Bíblia. Não existe esse negócio também de a Bíblia fechada é um livro qualquer, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus, fechada, aberta. Entendeu? Tem uma frase que diz mais ou menos assim, de Rui Barbosa. Ele dizia, alguém perguntou a ele tinha vários e vários, milhares de livros na biblioteca dele, um camarada, né, altamente culto, Rui Barbosa, e a biblioteca dele era fantástico, e alguém chegou com a Bíblia e disse: onde é que eu coloco a Bíblia? No meio do livro que ele tinha. Aí disse: coloca em qualquer lugar. Alguém achou que ele estava, tipo, desprezando a Bíblia, entendeu? Mas disse: coloca em qualquer lugar. Aí a pessoa não entendeu. Como assim? Como colocar em qualquer lugar? Disse: porque se você colocar a Bíblia no começo, ela é o mais importante de todos os livros. Se você colocar no final, ela vai sustentar todos os livros que vieram antes. Se você colocar no meio, ela vai ser o centro de qualquer livro que foi escrito na face da terra. Entendeu? Isso era o pensamento que ele tinha
da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Inclusive ele estudava grego para poder ler a Bíblia no original. Entendeu? E ele escreveu muita coisa interessante sobre a religião. Rui Barbosa, camarada que era fantástico. Tentou ser presidente do Brasil, nunca quiseram ele. Nunca foi eleito como presidente do Brasil. Incapacidade não faltava. Então vamos lá. Isso é o que significa. A Bíblia, ela é, irmãos, inspirada por Deus e é confiável. A Bíblia, ela fala de coisas fantásticas. Então, para a nossa vida e para a nossa morte, e para o nosso céu, né, a Bíblia diz o que é preciso ser dito, ponto final e acabou-se. Outra questão, a inspiração da Bíblia. Há uma inspiração plena. De acordo com a Escritura, cada parte da Bíblia é inspirada, como eu estava dizendo aqui. Interessante que Pedro coloca, esse texto é bom, Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das Escrituras do Antigo Testamento. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos ler esse texto. 2 Pedro 3, verso 16. Vocês acham que na Bíblia tem coisa difícil de entender? Tem ou não? Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer dos escritos de Paulo. Qual é a referência? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos lá, olha o que diz. Isso é Pedro falando. Ao falar acerca desses assuntos, os assuntos que Pedro estava falando antes, de fato, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais, Pedro vai dizer o que aí, irmãos? Lê aí. Há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que é que Pedro está dizendo aqui? Irmãos, quando eu leio as cartas de Paulo, quando eu leio o que Paulo escreveu, tem coisa que é difícil de entender. Entendeu? Tem coisa que Paulo escreve que o Pedro não conseguia entender. Então, se você também não consegue entender algumas coisas que Paulo escreveu, sossegue. Tem coisa difícil de entender, muitas vezes nas cartas de Paulo. A gente poderia citar aqui várias coisas difíceis de entender. Mas tem coisa difícil de entender. Aí Pedro vai dizer, que os ignorantes, os instáveis, o que é uma pessoa instável? Pessoa que não tem segurança. Aqueles que não têm segurança pegam o que Paulo disse e deturpam. O que é deturpar? Acrescentar, tirar, misturar, distorcer. Aí eu pergunto, isso acontece hoje em dia ainda? Acontece ou não? Direto acontece isso. Eu escuto certas pregações que as pessoas pegam o texto de Paulo, né, e distorce de tal forma que não tem nada a ver com o que Paulo disse. A gente falou disso nosso último estudo, não é? Lembra disso? Que eu falei de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que os ignorantes fazem? Né? Pega esse texto e distorce. Não, Paulo está dizendo que a gente pode comprar tudo, que Deus vai nos dar tudo, que somos prósperos. Foi isso que Paulo disse? Não, totalmente o contrário, né? Paulo vai dizer, não, que já tem experiência, tanto de fartura, né, como de escassez, né, tendo muito, não tendo pouco, né, toda e qualquer situação já teve experiência, mas tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo fiquem satisfeitos com o que vocês têm, né, porque não importa se você tem muito, tem pouco, em qualquer lugar, qualquer motivo, qualquer tempo, Cristo é que é a sua fortaleza. É só isso que Paulo está dizendo. Amém, amados? Mas o que é que as pessoas fazem? Distorcem. Então, irmãos, se isso acontecia naquela época, com Paulo ainda vivo, imagina hoje em dia.
Então, nem tudo que você escuta, que alguém abre a Bíblia, né, é de fato, pode ser de fato o que Paulo pregou, o que Paulo ensinou. Então, Pedro vai dizer, tem certas coisas difíceis de entender, acabou-se. Que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. O que é que Pedro está dizendo? Que da mesma forma que as outras escrituras foram inspiradas por Deus, o que Paulo escreveu também foi inspirado por Deus. Está claro? Está claro ou não? Então a Bíblia é verbalmente inspirada por Deus. Não podemos esquecer disso. Por isso, irmãos, é preciso muito cuidado com aqueles que dizem: Deus me revelou, Deus falou, eis que te digo, porque muitas vezes não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. E por fim, os reformadores também desenvolveram a doutrina da Escritura em contraposição aos católicos e algumas seitas protestantes. Na época da Reforma, existia muita tradição, existia muito misticismo, existiam muitas coisas que não tinham nada a ver com a Escritura. Então os reformadores estipularam a seguinte frase, que até hoje a gente segue, não é? Somente as Escrituras é o quê? Somente a Bíblia é é quase isso. Somente a Bíblia é nossa. Agora chegou. Somente as Escrituras é a nossa regra de fé e de prática. O que é que ele está dizendo com isso? Só ela merece credibilidade. O que mais? Quando eu digo assim, só a Bíblia é a minha única, a gente esqueceu da palavra única. Somente a Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Em outras palavras, somente a Bíblia é a minha régua. Né? Regra vem de régua, de medir, né? De ter algo a comparar. Somente a Bíblia é a minha única. Ora, se é única, eu estou dizendo o que com isso? Que não existe outra. Nem o livro de Mormon, entendeu? Que os Mormons dizem que é inspirado por Deus também. Nem os escritos de Ellen White, para quem é adventista. Está entendendo? Nem os escritos da Torre de Vigia, para quem é testemunho de Jeová. Porque eles colocam tudo como inspirado por Deus. Né? O Caçador disse que um dia desse foi dar um livro de Mormon a Pedro Paulo. Né? Eles dão. Isso aqui é inspirado por Deus. Não é, irmão. Tem um monte de falha, tem um monte de... É uma bobagem aquele livro de Mormon. É uma compilação de texto da Bíblia, é revelação que não existe. Agora eu posso dizer isso aqui da Bíblia. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Já falei sobre isso aqui, sobre os Mormons, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. No livro de Mormon fala de povos que nunca existiram, de moedas que nunca foram comprovadas, de histórias que nunca têm base histórica nenhuma. O que a gente pode dizer da Bíblia, que é totalmente o inverso. Tudo que a Bíblia fala e falou, foi comprovado. Entendeu? Por exemplo, quando Lucas escreveu o livro de Atos, teve um ateu que disse assim: eu vou provar que Lucas estava errado. E um ateu começou a pesquisar todos os lugares que Lucas escreveu no livro de Atos. A ilha tal, entendeu? A cidade tal, e começou a pesquisar historicamente, e foi comprovado que tudo que Lucas falou era de fato real. Podia ser comprovado pela arqueologia e pela história. Aí faltou, se não me falha a memória, uma cidade, foi uma ilha, que ele não conseguiu descobrir. Está vendo? Isso aqui é mentira. Lucas inventou isso aqui. A gente não consegue, nunca descobriu esse povo, essa ilha, não estou lembrando aqui se foi uma ilha ou foi uma cidade. Não existe. Aí quando foi, com algum tempo depois, a arqueologia descobriu que existia. Entendeu? Ou seja, 100% do livro de Atos
foi comprovado historicamente e arqueologicamente. Nada do que Lucas disse era mentira. Tudo que ele falou era a mais pura verdade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esse ateu se converteu. Porque ele foi pesquisar para negar. Quando ele não conseguiu negar, ele se rendeu. Realmente, essa é a palavra de Deus. Realmente, esse livro é a verdade. E quantos ateus não passaram por essa experiência? Entendeu? Não é verdade? Quantos ateus nos converteram só de ler a Bíblia, que iam tentar provar o contrário. Eu me lembro que... Diga, Gilberto. Eu sou missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, querido. Não uso a palavra mormon, não. É para enganar às vezes, entendeu? Olha, preste bem atenção. Quando eu me converti, que eu fui lá na Igreja de Esperança, eu achei um culto um culto da juventude, né? Tinha 17 anos na época, faz pouco tempo isso. Aí quando eu estava na igreja 17 anos, quem me levou foi meu amigo José Nildo, meu amigo de infância, me levou para escutar. Eu escutei a palavra. Aí eu peguei uma Bíblia católica que tinha em casa, botei a Bíblia católica debaixo do braço, aí disse, eu vou ver se o que esse povo prega é verdade mesmo. E saí com a Bíblia católica. Quando chegava lá, eu não conhecia nada da Bíblia, e já contei isso aqui para os irmãos. Aí eu dizia, ei, aí a irmã fazia, abra a Bíblia no livro tal. Aí eu disse, olha, abra aqui para mim. Não conhecia nada de Bíblia. Aí meu amigo abria no texto, no livro, aí eu ficava ouvindo e comparando, entendeu? Comparando. Para ver se o que ela estava dizendo estava na Bíblia católica também, entendeu? Aí fui no sábado, fui no domingo, no outro sábado, aí sim, fui no sábado, fui no domingo, não converti não. Aí eu disse, durante a semana, ele vai ver. Eu vou ler... Eu vou ler o Novo Testamento. Aí comecei a ler o Novo Testamento. Vou pegar ele. Né? Vou pegar ele para saber se é verdade mesmo. Aí tome ler o Novo Testamento todinho. Meu irmão, quando você começa a ler, o Espírito de Deus começa, né, a trabalhar no seu coração, na sua mente, abrindo o entendimento. Quando eu fui lá, já estava todo desarmado. Entendeu? Não tem isso não tem um bonzão não. Tem bonzão não, você está no erro. Quando começa a ler, o Espírito de Deus é quem vai esclarecendo na sua mente. É ou não é? Quando a mulher perguntou, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero, né? Agora. E quantos viveram isso? Tem um testemunho do filho do pai do antigo conhecido pastor Caio Fábio. Ele contava que o pai dele era agnóstico. Agnóstico, para quem não sabe, é diferente de ateu, né? Já expliquei isso aqui. O ateu é aquele que diz que não tem Deus. O agnóstico é aquele que diz que não sabe se não tem Deus. Entendeu? Agnóstico é esse, diferente de ateu. O ateu já diz, não existe Deus. O agnóstico diz, talvez exista. Eu só não conheço. Né? Talvez, tenha dúvida ainda. E ele diz que ele chegou em casa, a mulher era crente, a mulher dele era crente. Ele ouviu alguém falando sobre na escola dominical que ele ia levar a mulher, deixar a mulher dentro da igreja e ir embora. Aí um dia ele foi buscar a mulher de carro. Aí demorou um pouquinho a escola dominical e ele ficou na porta da igreja escutando. Aí alguém estava dando explicação sobre Hebreus 11, sobre o que é fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Né? E ele disse que escutou aquilo e ficou curioso. Disse, rapaz, esses crentes falaram uma coisa inteligente. Que ele era um advogado muito inteligente. Aí ele disse, rapaz, esses crentes falaram uma coisa muito interessante. A fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e tal. Aí ficou curioso. Aí quando chegou em casa, aí ele pegou a mulher, foi para casa, chegou em casa e disse, vem cá, onde é que está aquilo que o rapaz disse
na escola dominical, a fé e tal. Aí ela mostrou, é aqui, ó, Hebreus 11, verso 1 e tal. Eu disse, rapaz, coisa interessante, nunca tinha lido a Bíblia. Aí ele disse, rapaz, eu vou ler a Bíblia. Aí a mulher até se espantou. Então vai o quê? Eu vou ler a Bíblia. Aí disse que ela foi muito inteligente. Ele disse, pô, vai ler a Bíblia? Pois comece em Mateus. Esse livro é um livro diferente. A gente lê a partir de Mateus. Não lê a partir de Gênesis, a gente lê a partir de Mateus. Aí lá o advogado, né, conhecedor das leis, está certo. Aí começou a ler Mateus. E diz o testemunho que quando ele começou a ler Mateus, numa carreira só, sentou, foi para o quarto e tome ler. Mateus, leu Mateus, Marcos, Lucas. Quando chegou em João, na metade de João, ele estava de joelho, declarando que Jesus era o Senhor. Meu irmão, só quem faz isso é a palavra de Deus, ou não é? Como é que um livro desse não é inspirado por Deus? Que quebra o coração endurecido de ateus, né, de agnóstico, de advogado que acha que sabe tudo, doutores. É a palavra de Deus, irmão, que faz isso. Entendeu, amados? Não é o ser humano, é o Espírito de Deus. Quando ele abre o entendimento, como lá em Lídia, né? A gente sempre falou de Lídia. Lídia estava lá, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse aquilo que Paulo estava pregando. Se não for o Espírito de Deus, a gente não entende nada. Enfim, isso é o que eu quero dizer para vocês, que como a Bíblia é importante. Por isso que eu digo e repito, né, leia a partir do Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, você entende o Novo Testamento, aí você está pronto para ler o Antigo, que tem muita coisa difícil também de entender. Mas a regra é clara, comece pelo Novo Testamento. Leia, devore o Novo Testamento, né? Leia todo o Novo Testamento, releia, leia em várias versões se você puder, né? Foi assim que eu aprendi muito. Como eu já disse, eu ia para a escola, eu me converti em agosto. Em fevereiro comecei a estudar no colégio agrícola, sei pouco mês, né? E eu sempre andava com o Novo Testamento dos Gideões no bolso. No intervalo da aula, tome ler. Mateus, Marcos, Lucas, João, até Apocalipse. Apocalipse eu ficava com a cabeça, não entendia nada de Apocalipse. Aí, na outra semana, lia de novo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí, no Novo Testamento também tem Salmos e Provérbios, né? Aí eu comecei a ler Salmos e Provérbios. Era só o que eu lia. Só o que eu lia. Mateus até Apocalipse, depois Salmos e Provérbios. Pronto. Não precisa ler mais nada. Claro que depois foi ler Gênesis, né? Êxodo, tal, para conhecer, fui estudar no seminário. Mas se você se dedicar a ler Novo Testamento todo e entender, leia Salmos e Provérbios também, que está tudo ok. Eu acho muito inteligente o Novo Testamento dos Gideões, né? Que tem Salmos e Provérbios, são livros que são livros de sabedoria, né? Não é aquele livro da lei, cheio de regras, cheio de negócio, que não tem nada a ver mais com a gente, mas tem todo o Novo Testamento. Então vale a pena você ler, né, o Novo Testamento dos Gideões. Mateus, Apocalipse até João. Isso abre a sua mente de forma, né, maravilhosa. Amém, amados? Isso é uma dica para nós nessa noite. Espero que vocês tenham entendido. Entenderam alguma coisa? Espero que sim, né? Porque senão, fez tempo todo que eu falei sem não entender nada, eu deixo de dar estudo. O próximo tema que a gente vai ver, se Deus quiser, na nossa próxima aula é a natureza essencial de Deus. Olha que tema interessante. Qual é a natureza essencial de Deus? Como é que a gente pode conhecer Deus? A gente não pode... tem até um debate dos ateus que diz assim: ninguém consegue provar que Deus existe, cientificamente falando. Ninguém pode provar que Deus existe cientificamente. Aí tem outra vertente que diz também a mesma coisa. Também ninguém pode provar que Deus não existe cientificamente. Por quê? Porque para provar alguma coisa cientificamente, você precisaria levar Deus para o laboratório. Para tirar, né, pedaço de Deus, para examinar e tal. Aí também o contrário é verdadeiro. Nenhum ateu pode provar cientificamente que Deus não existe. Porque ninguém pode levar o não Deus a um laboratório. Entendeu isso? Ninguém pode, a gente nem pode levar, nem pode deixar levar, porque se eu disser que ele não existe, então logicamente, como é que eu vou levar uma coisa que não existe para o laboratório? Né? Filosoficamente é irracional isso.
Então fica nesse debate. Então há outras provas de como demonstrar de fato que Deus existe. Né? No laboratório não, mas de outras formas sim. Deu para entender? Se não deu, ficou confuso. Na próxima quinta a gente deixa mais confuso ainda. E explica melhor essa questão. É como uma frase que o pessoal está falando muito agora, que também é verdadeira filosoficamente, que diz assim: Deus não existe, Deus é. Filosoficamente isso é verdade. Deus não existe, Ele é. Porque tudo que existe denota começo e fim. Por exemplo, essa cadeira existe. Alguém teve que começar e daqui a alguns anos, daqui a uns 100 anos, ela se acaba. Deus não existe, Deus é. Deu para compreender essa frase? Amém? Então, cuidado, Deus não existe, Deus é. Eu sou, o grande eu sou. E não tem começo, nem meio e nem fim. Mas não vou deixar vocês com dor de cabeça, não. Vou deixar para a próxima quinta-feira a gente pensar sobre isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Né? Vamos nos colocar em pé, agradecendo a Deus por tudo. Pai, muito obrigado por tudo que nós ouvimos nessa noite. Damos a tua graça. Abra o nosso entendimento, Deus, para que possamos aprender cada vez mais de ti. Nos dá sabedoria, ó Deus, e sede, Pai Santo, de conhecer a tua palavra. Tantas coisas, Deus, precisamos aprender. Tantas coisas, Deus, precisamos, Senhor, conhecer para te adorar cada vez mais na beleza da tua santidade. Ajuda-nos em tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. É assim que nós te pedimos já com corações gratos nessa noite. Leva-nos em paz. Dá-nos uma noite reparadora em tua santa e gloriosa presença, Pai. Sei com a programação desse final de semana, com a viagem, ó Deus, ali também do departamento de homens, e também, ó Deus, o culto aqui da juventude, escola dominical e culto à noite. Vem nos dando cada vez mais sede de ti. É assim que oramos, com corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.